Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Recorde negativo na saúde. Estado atinge marca de 1.000 pacientes com coronavírus internados em UTIs. Na capital, 5 hospitais restringiram os atendimentos. Fiquei doente. E agora? Para onde eu vou? Preço dos combustíveis não para de subir. Petrobras eleva o valor do diesel e da gasolina nas refinarias. Qual é o impacto desse aumento no bolso do consumidor? Motorista de carro é surpreendido e arrastado por uma carreta no norte do estado. Já já eu mostro onde foi esse estrago. E do esporte, o Inter pode ser campeão brasileiro no domingo. E sabia que o técnico do adversário já foi torcedor colorado? Entenda essa história daqui a pouco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Muito bem, chegou o momento daquele bom dia especial para todos que nos acompanham de todos os rincões, não só do Rio Grande, mas pelo Brasil, pelo mundo afora. Então vai um bom dia muito especial para o Beto, lá de Uruguaiana, que faz salgados deliciosos, que acompanha todo dia o SBT Rio Grande. Também a gente quer mandar um abraço para os amigos do Boteco, que fica ali em Sapiranga também na hora do almoço, estão sintonizados na nossa programação. E um beijo muito especial para os veranistas do Litoral Norte, que estão lá descansando, veraneando e acompanhando a programação aqui do SBT. Aí eu pergunto para os meus colegas Lucas Abate e Guilherme Roquete, bom dia. Para quem vai um bom dia especial de vocês? Começa contigo, Guilherme. Pois é, André, bom dia para todos, bom dia para vocês que estão nos acompanhando e o meu bom dia especial é para a mãe e para a avó da Fernanda Galvão, que está aqui atrás de mim, lá de Venâncio Aires. Olha. Bom dia, dona Lígia. Dá um beijo para dona Lígia e o teu beijo especial, o teu bom dia especial, Lucas Abate. André, vai para Maria Meirelles, que sempre me manda mensagem, diz que sempre assiste o SBT Rio Grande, diz que gosta muito da gente. Então, meu abraço vai para ela, espero que ela esteja nos assistindo. Daqui a pouco ela já manda uma mensagem aqui dizendo que recebeu esse abraço. Eu até vou pedir para o nosso colega Jean fazer um post, assim, um bom dia especial. Aí o pessoal acessa lá, dá um nome, coloca o nome, a cidade de onde que está acompanhando a gente, coloca uma fotografia e a gente vai mostrando e também sabendo toda e mostrando toda a nossa abrangência. Mas vamos agora aos assuntos. O destaque de hoje, qual é o teu destaque, Roquete? Pois é, André, um novo alvo dos bandidos. Não são joias, não são dinheiro, não é dinheiro. São tampas de bueiro lá da região, aqui da região da Grande Porto Alegre. Daqui a pouco eu digo em qual cidade as tampas de ferro, aquelas clássicas, estão sendo furtadas. Não é ouro, não é prata, não é bronze, é ferro mesmo, André. Além de tudo, um risco, né, para quem está passando por ali, seja carro, moto, bicicleta ou mesmo a pé. Daqui a pouco falamos então sobre isso, era só o que faltava, né? Lucas Abate, o teu destaque, Lucas. E teve polícia nas ruas aqui em Canoas, André. Criminosos que expulsavam moradores de casa e usavam até mesmo o coquetel Molotov. Mas daqui a pouco eu conto o porquê de tudo isso. Muito bem, até daqui a pouco então os colegas Lucas Abate e Guilherme Roquete. Agora 11 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para o meio-dia. Olha só, nós vamos para o intervalo agora? Vamos para um rápido intervalo, muito rápido, e já voltamos com muitas informações. Tem um alerta muito importante, gente. Nós vamos falar muito sobre a pandemia. O momento é gravíssimo que está vivendo, principalmente o Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 pacientes internados em UTIs. Nós vamos ao vivo também para a região da praia, para saber informações do litoral. E sempre pedindo para as pessoas, gente, muito cuidado, muita atenção. O momento, ele é gravíssimo, é crítico. Nós vamos ao rápido intervalo, como eu disse, e voltamos em seguida. Rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 minutos para o meio-dia. Preste atenção nesse recado, quem tem celular pré-pago sabe que recarga boa é aquela que te dá um monte de benefícios, não é verdade? Com o TIM Pré-Top é exatamente assim. Com uma recarga de R$30, você tem 7 GB de internet para aproveitar todo mês. Isto mesmo, 7. São 4 GB de internet da oferta para usar como quiser e 3 GB de bônus fidelidade. Além de ligações ilimitadas para todo o Brasil
todo o Brasil, eu disse, e o WhatsApp para falar com quem quiser. Com o TIM Pré-Top, você aproveita 7 GB por R$ 30 e fica sempre conectado. E ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis no aplicativo TIM Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar o seu TIM Pré-Top e pronto, já está concorrendo. Se você ainda não é TIM, poxa vida, tá esperando o quê para mudar? Compre o seu TIM Pré-Top no ponto de venda mais próximo e tenha todos esses benefícios válidos por 30 dias. Saiba mais em tim.com.br/pré-top. Muito bem, 11 horas e 46 minutos agora. Eu quero que você preste atenção. Quero que você preste atenção agora, porque nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é sobre a pandemia aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Chegamos aí a uma marca de 1.000 pacientes internados nas UTIs Covid. E esse é o maior número desde o início da pandemia. Em Porto Alegre, a ocupação de leitos está em mais de 92%. 5 hospitais, inclusive, 5 hospitais restringiram os atendimentos, o que é considerado um estresse, né? Uma sobrecarga do sistema de saúde, pelo próprio diretor do Departamento de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde, o Dr. Eduardo Elsadi, com quem nós vamos agora conversar ao vivo. Doutor, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por conversar com a gente mais uma vez, doutor. Escuto bem, bom dia André, prazer estar aí com os teus ouvintes para poder esclarecer algumas coisas a respeito desse momento que a gente está passando e vai passar ainda, né? Doutor, a situação, a gente pode considerar que nós estamos vivendo o colapso do nosso sistema e essa situação, ela deve piorar aí nas próximas 2, 3 semanas, é o que a gente tem escutado. Bom, eu acho que não se pode falar em colapso, né? E a gente está passando pela fase de maior estresse da epidemia, tá? Mas o Rio Grande do Sul ainda mantém condições de atendimento. Né? Eu sempre digo que o Rio Grande do Sul não colapsa do 100%, tá? E a gente ainda não está nisso, porque nós temos uma grande capacidade e expertise de atendimento. O Rio Grande do Sul passa por situações de lotação praticamente todos os invernos, né? E então as nossas emergências, os nossos hospitais, as nossas estruturas estão acostumados a trabalhar sob pressão, estão acostumados a trabalhar na lotação e agora, mas, doutor, eu acho que a gente vai chegar ainda no período do nosso sistema de saúde ser testado no seu limite máximo. Pois é que eu pergunto isso para o senhor e também participa comigo da entrevista, essa conversa, o colega Guilherme Roquette. Eu pergunto isso para o senhor pelo seguinte: os hospitais, ontem vimos publicações do Hospital da PUC, o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital o Conceição também, todos anunciando restrições nos atendimentos. Por quê? Porque agora eles estão deixando o espaço, né, para os pacientes Covid. Olha aí, o Hospital de Clínicas, Moinhos de Vento, São Lucas da PUC, Ernesto Dornelles, Hospital Conceição. Quer dizer, quando se chega a esse ponto, ou seja, para-se tudo, porque nós precisamos de leitos para Covid, já não é um colapso, doutor? Não, na verdade, não se para tudo, tá? Desde o início de dezembro, a Secretaria da Saúde do Estado, né, através do COI, Comitê de Emergência, emitiu uma circular para os hospitais orientando a suspensão das cirurgias eletivas. Tá? Hoje já saiu um comunicado da Secretaria determinando a suspensão de cirurgias eletivas. Isso não é parar tudo no hospital, né? Isso não para atendimentos de emergência, não para cirurgias neurológicas. Isso é importante, doutor.
Isso é... oncológicas. Eu acho que isso é importante o senhor esclarecer para a gente, porque assim, ontem, por exemplo, a gente conversou com a doutora Cluzel, que é do Hospital de Clínicas, e ela mesmo sustenta essa ideia, quer dizer, como que nós não estamos no colapso, uma vez que a gente está deixando de operar pessoas que também estão em estado grave, por exemplo, deixando de fazer cirurgias. Aí eu pergunto para o senhor, um paciente hoje que esteja com algum problema, que seja problemas relacionados aí a síndromes gripais ou não, ele deve ir aonde? Aonde ele deve buscar atendimento no dia de hoje, por exemplo? Ele deve ir à sua unidade de atendimento de emergência, tá? Seja a UPA, seja os pronto-atendimentos de Porto Alegre, ou de Canoas, ou do interior do estado, e os pacientes graves serão encaminhados aos hospitais de referência e as emergências hospitalares também estão funcionando. E essa orientação de que pacientes graves de outras patologias não terão atendimento, tá? Isso é absolutamente o contrário. A gente determinou a suspensão de cirurgias eletivas, tá? Cirurgias eletivas são cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, cirurgia de correção de deformidade, colocação de próteses. São cirurgias que, se esperarem 2, 3, 4 meses para realizar, tá, não acarretará perigo, risco de vida. Agora, cirurgia de câncer, cirurgia neurológica, cardiológica, fratura, cirurgia de urgência, essas continuam sendo realizadas. Certo. E, ao contrário, devem ser realizadas. Muito bem, a portaria diz isso. Certo. Para quem está chegando agora, 11h52, nós conversamos com o diretor do Departamento de Regulação da Secretaria Estadual da Saúde, o doutor Eduardo Eussádio. Meu colega Guilherme Roquete tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, doutor. Bom dia ainda, né? Estamos perto do meio-dia. Doutor Eussádio, como é que funciona a regulação dos leitos aqui no Rio Grande do Sul? Porque a gente sabe que muitas vezes os pacientes atravessam o estado, vêm lá de Uruguaiana, vêm lá de Santa Rosa para cá, para Porto Alegre, ou muitas vezes daqui da região metropolitana são enviados para lá. Eu queria que o senhor nos explicasse qual é a lógica, muitas vezes, de nós termos, por exemplo, aqui a capital, ter que absorver esses pacientes do interior do estado. Assim, ó, isso é uma regra do sistema, né? Isso é uma regra do SUS. Nós somos um país, somos um sistema nacional, tá? E temos uma regulação integrada nos estados, né? O Rio Grande do Sul tem uma regulação, tem uma central de regulação bem estruturada que funciona integrada com as centrais dos municípios grandes, né? Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Canoas. Isso tem uma atuação integrada das centrais. E, evidentemente, que os grandes municípios têm estrutura e recebem verbas para atender municípios menores. Basta ver que nós temos quase 500 municípios no Rio Grande do Sul, né? E menos de 100 municípios nós temos leitos de UTI. Ou seja, municípios maiores têm que atender a população dos municípios menores, e é assim que funciona o Sistema Único de Saúde. E a regulação estadual, tá, ela, conforme as normativas todas que se usa em nível federal e nível de estado, a gente procura colocar os pacientes nas referências mais próximas, mas eventualmente os pacientes têm que viajar mais tempo. Isso tudo é por critério técnico. Nós temos uma grande equipe médica responsável pela regulação. Eles avaliam os pacientes que têm condições de viajar para mais longe, etc., onde a gente tem oferta de leitos, e sempre se procura colocar os pacientes mais próximo possível. Tá certo. Tá? Mas a regulação é fundamental no sentido de garantir acesso para todo mundo que precise. Doutor Eduardo Eussádio, diretor do Departamento de Regulação, né, da Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigado por sua participação com a gente. De certa forma, a gente fica um pouco, digamos assim, tranquilos em certo ponto, porque a gente percebe pelo doutor Eussádio o esforço que se tem para que nenhum gaúcho fique sem atendimento. Isso é evidente. Agora,
a gente olha para dentro dos hospitais, Guilherme Roquette, e eu quero chamar a atenção para isso. Nós temos aí uma listagem de hospitais que estão dizendo: estamos com atendimento restrito. O Hospital de Clínicas, o Moinhos de Vento, o Hospital São Lucas da PUC, o Ernesto Dornelles e o Hospital Conceição. E é essa hora, Roquette, que a gente tem que olhar para o nosso telespectador, assim, ó, com a maior transparência possível, e dizer que a situação está assim porque a pandemia está num momento muito grave. Se fala, Guilherme Roquette, em que já há outras variantes e por isso essa situação, que esse momento nós ainda estamos colhendo aquilo que nós tivemos lá na virada do ano. Exatamente. Quer dizer, não é nem ainda o problema do feriado que teve no dia 2 e nem o carnaval. Então, é essa hora que a gente quer olhar dentro dos olhos de quem está nos acompanhando e pedir para que você, para quem está colaborando, continue colaborando. Para quem ainda não se deu conta, que se dê conta de que este momento ele é grave e para a situação não se tornar mais grave ainda, precisa da colaboração pequena de cada um de nós. Aqueles cuidados básicos, o distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos constantemente. Sempre estar aqui com álcool parece repetitivo, mas infelizmente é só assim, Guilherme Roquette, que nós não vamos agravar ainda mais esta situação que eu repito. Ela é grave, muito grave nesse momento. Nós escutamos, só terminando rapidinho, escutamos o doutor Elsade falando e, de certa forma, ele passa uma tranquilidade porque ele é o responsável para alocar pacientes pelo Rio Grande do Sul. Então, existe sim essa capacidade, mas, por outro lado, nós sabemos o esforço dos médicos para isso, mas tem equipes cansadas, tem equipes esgotadas. Então, é todo um sistema que está, sim, em risco pelo grande número de pessoas contaminadas, Guilherme. André, ontem à tarde, na reportagem, eu estive em frente a 2 hospitais aqui de Porto Alegre. O Hospital de Clínicas e também passei aqui na frente do Hospital Mãe de Deus, que é um hospital privado, mas também atende pacientes com sintomas de coronavírus. E havia uma movimentação intensa na frente desses 2 hospitais. É claro que as emergências não atendem só esses casos, mas a gente percebe uma movimentação maior do que nos últimos dias. E tem uma outra movimentação que eu percebi hoje de manhã, André. Em função possivelmente da volta às aulas, acabou o carnaval, tem mais gente circulando em Porto Alegre, tem mais carro na rua. Então a gente precisa tomar mais cuidado ainda do que nesses meses de verão, em que tinha muita gente na praia e agora está de volta aqui na capital, por exemplo. De volta e muita gente em postos de saúde, como a gente vê em Canoas, no pronto atendimento, filas, já ontem à noite, filas de pessoas com sintomas gripais. A gente vai continuar falando desse assunto daqui a pouco, até porque eu sei que é um momento que todos nós estamos esgotados, na verdade, faz um ano, Guilherme, que nós falamos isso todo dia. Só que agora o reflexo dentro dos hospitais está gravíssimo. A situação ela é muito delicada e por isso que a gente daqui a pouco vai voltar a falar sobre a lotação dos hospitais aqui no Rio Grande do Sul. Vamos mudar de assunto? Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês de uma mulher que foi até a farmácia fazer uma pesquisa, não é mesmo, Guilherme Roquette? Uma pesquisa de preços, né? Vai lá pesquisando, estudando, olha um perfume preferido dela e de repente ela vai embora. O que acontece depois, Guilherme Roquette? Hein? Fala só um pouquinho, porque depois a gente traz mais detalhes. Depois, André, sumiu um frasco de perfume. Um perfume caro, mais de R$200. Será que eles precisavam ficar melhor cheirosos? Eu não sei. Vamos saber daqui a pouquinho mais. Daqui a pouco falamos sobre isso. Agora, olha esse acidente que aconteceu no norte do estado. Vem lá de Carazinho. Guilherme Roquette, que loucura. Impressionante ninguém ter ficado ferido, né, Guilherme? Impressionante, André. Por sorte, não tinha ninguém atrás do Gol Prata, esse aí que a gente está vendo na imagem, porque o caminhão atinge o carro por trás e acaba arrastando esse veículo. Foi ontem à tarde na Avenida Flores da Cunha, lá em Carazinho. O acidente envolveu essa carreta, que teria colidido então em um Gol, arrastou esse Gol pela avenida e o carro atingiu a Paraty que estava estacionada ali em frente ao poste, prensou a Paraty contra o poste. Por sorte, André, como tu disseste, ninguém ficou ferido, mas o estrago foi total naquele Gol. A gente vê a traseira completamente destruída e o motorista do carro se indignando com o condutor do caminhão. A passageira saiu mancando, mas o ferimento foi leve. O motorista do carro saiu pela porta do passageiro e chegou, inclusive, a chutar o caminhão depois que aconteceu o acidente.
né? O caminhoneiro relatou que minutos antes, ele olhou pelo espelho e não viu o carro que estava do lado. E aí, é claro, né, o ponto cego desse automóvel que é muito maior do que o outro veículo de passeio. Tá, mas é só para eu entender, o caminhão então que errou, é isso, Guilherme? Disse o caminhoneiro que não teria visto o gol na lateral. E aí, por isso, ou não teria visto o gol do lado do caminhão. E aí, por isso, acabou colidindo, né, nesse veículo. A gente percebe o seguinte, que o caminhão, ele bate exatamente o canto direito ali, a lateral direita, bem na quina, ó. E acaba saindo arrastando o carro que estava transitando no mesmo sentido lá nessa avenida de Carazinho. Muitos caminhões, André, tem inclusive aquele espelho que é articulado para frente, assim, como se fosse uma mão na posição de formatura, assim, né, fazendo juramento. O espelho, ele é justamente para mostrar o que está embaixo do caminhão, que está onde o motorista não consegue ver, mas ele não viu. Como é que é o espelho? vamos se formar, André, vamos prestar um juramento assim, ó. Né? E esse espelho fica onde? Esse espelho fica na frente, na boleia ali, né? Em cima do para-brisa do caminhão. Ah, certo. Tem vários modelos de caminhões que tem esse espelho e serve justamente para isso, para eliminar esse ponto cego. Agora aí a gente vê vários problemas. Primeiro, sabemos que existe o ponto cego, mas aí o motorista, né, tem que estar preparado, sabe que existe esse ponto, porque ele está circulando ali com os carros. E tu imagina um caminhão desse e poderia ter passado por cima desse carro tranquilamente e ter matado quem estivesse dentro. Com certeza. Por isso a indignação ali do motorista, a gente até compreende, né? A indignação dele, porque por pouco poderia ter perdido a vida. Sem falar do transtorno que ele vai ter a partir de agora para conseguir o carro aí, o conserto desse carro. Nem dá para consertar mais, né, André? É uma perda total. Teve, sim, tortou toda, como é que se diz? O eixo carro, dele, né? As colunas. Mas ali. Indignado o motorista e a gente compreende, né? Claro. Compreende porque ele está indignado mostrando, olha ali o que fez no meu carro, olha o que fez comigo, olha o que poderia ter acontecido. Agora, isso evidencia um problema que nós temos, Guilherme, em todas as cidades. Os caminhões circulando por dentro de cidades. Nós não temos, assim, cinturões, né? Tipo rodoanel, como tem em São Paulo, que faz com que os caminhões não circulem em áreas onde tem uma circulação não circulem por áreas onde tem movimentação muito intensa de carros. André, a gente tem algumas cidades aqui que tem algo que se aproxima, mas é muito distante. Carazinho, por exemplo, tem um entorno. Passo Fundo, no norte do estado, também tem uma estrada, uma rodovia. Mas não é nada que impede que os caminhões vão lá para dentro da cidade para fazer uma carga ou descarga. Até mesmo porque, com o crescimento desordenado das cidades, muitas as empresas estão hoje em meios urbanos e aí o caminhão precisa lá para recolher a mercadoria para poder distribuir para todos nós. Né? Não estou fazendo aqui nenhuma crítica, mas é uma constatação. Então nós dirigimos hoje em meio a muitos caminhões. Agora o risco é esse, mesmo Porto Alegre. Porto Alegre, muitos caminhões, por exemplo, vão para a Zona Sul. Passam, né, por regiões onde tem muita movimentação de veículos e exige muito mais atenção de todos nós, com mais carros na rua, mais caminhões na rua, um trânsito com muitos buracos, né? A gente não pode esquecer que tem que ficar desviando de muito buraco. E aí tem mais motociclista e tem mais ciclista, então a situação, e é lombada, subida, descida, o risco também do caminhão que sobe tem o seu peso, precisa andar devagar, né, Guilherme? Então tem todos esses riscos. Agora, evidencia-se para quem está chegando agora, a hora certinha, 12:04 agora, meio-dia e 4, aí em Carazinho, o colega Guilherme Roquette mostrando pra gente esse acidente. Explica direitinho agora como tudo aconteceu. Foi ontem à tarde, Guilherme. Ontem à tarde, os dois carros estavam nesse mesmo sentido aqui. Vamos confirmar a Avenida Flores da Cunha, lá em Carazinho. Os dois veículos no mesmo sentido. O motorista do caminhão alegou que não teria visto esse Gol Prata que a gente está vendo na imagem, arrastou o automóvel, destruiu a traseira e o carro ainda bateu no outro que estava estacionado e prensou o carro estacionado contra um poste. Por sorte, só tinham 2 ocupantes nesse Gol Prata na frente. A passageira saiu mancando e o motorista teve que sair pela porta do carona, do outro lado do carro. Até parar, quantas toneladas esse caminhão? Até parar, quantos segundos que se tornaram, né, horas para essas pessoas que estavam ali dentro. Estou me lembrando agora que a gente está em época de safra da soja.
daqui a pouco começa a colheita do arroz e essa região de Carazinho, metade sul do estado, também aumenta muito a circulação das carretas por dentro das cidades. Por quê? Porque a colheita, eles daqui a pouco vão no campo, pegam e precisam encarregar para uma transportadora e acabam circulando pelas cidades. Pois é, então tá aí, feito o registro, vale o pedido de atenção, sempre, né? Sempre, para motoristas, tanto caminhão quanto de automóveis e motos e bicicletas, né? A gente precisa ter um trânsito mais humanizado cada vez mais. Por falar em trânsito, tem o colega aqui, o Lucas Abate, que ele não está me ouvindo, mas o Lucas fazendo cálculos. Por quê? Porque o preço do combustível está nas alturas. Petrobras, né, elevou o valor do diesel em 15% e da gasolina em 10% lá na refinaria. E isso significa que o valor médio do litro da gasolina é de R$2. Não. Não, R$2, não. Há quanto tempo atrás, André? Mas aí é lá na refinaria. Calme. Lá na refinaria. E aí começa, então, o valor do imposto disto, assídio, não sei o que é todo esse cálculo que o Lucas Abate está fazendo. O Lucas não está ouvindo? A gente pode falar mal dele agora? Vamos dar um susto dele. Lucas, já abasteceu o carro hoje, ele vai acordar agora. Ô, André, estava fazendo as contas aqui, não tá fechando, tá difícil. Olha só, barulhinho da calculadora aqui, ó. O tempo todo, o pessoal tá chegando no posto, tá calculando, porque realmente essa conta, André, não tá fechando. Mas vou dar uma dica, antes de falar do aumento, vou dar uma dica para quem está circulando, principalmente pela BR-116, porque a gente andou por vários postos hoje no início da manhã, a maioria já aumentou, preço passando dos R$ 5,30, mas aqui em Canoas, às margens da BR-116, os postos já aumentaram e a gente pode mostrar ao vivo agora, André, R$ 4,89. Esse é o preço já com reajuste em alguns postos da BR-116. Então quem está vindo para Canoas, deslocando em direção ao Vale dos Sinos, aproveita porque aqui está com preço mais barato. Eu falo isso, André, tá valendo a pena. Porque em Porto Alegre, e a gente tem as imagens pela manhã, R$ 5,39 a gasolina comum, aditivada, bem próximo dos R$ 6. Vou fazer um cálculo agora, André, ao vivo aqui pra gente. R$ 5,39 menos R$ 4,89, que é o preço aqui em Canoas, uma diferença de 50 centavos. Se o motorista resolve encher o tanque 40 litros, uma diferença de R$ 20. E isso, claro, André, gerou muita reclamação dos motoristas que a gente ouviu hoje pela manhã e repete a partir de agora. Não tá fácil, assim, esse monte de desemprego que tá aí, a gasolina, esse valor, eu acho que tá bem difícil pra gente que depende aí pra estar rodando. Eu tenho visto até 5,30. Bem desproporcional ao nosso dia a dia. Nós somos brasileiros, né? E aí? Guilherme? Olha, o assustado com o preço da gasolina, até o microfone dele parou. Hein, ô, Lucas? Me escuta, Lucas? O do Lucas também. Daqui a pouco sou eu que vou ficar falando, ó. Olha aqui, volta aqui pra mim, ó. Perder a voz por causa do preço do combustível. O Gui já tá me escutando, Gui? Já tá me escutando? Ainda bem que que o microfone não é a gasolina, André. Ainda bem que o microfone não é a gasolina, ainda bem que é a pilha, que ainda dá pra gente ter, porque se fosse a gasolina, a pilha não é barata, realmente complicado. A pilha não é barata, não. Agora, é uma reclamação que vem do consumidor e compreensível, porque, de fato, o combustível, quando aumenta o preço do combustível, aí a gente já se prepara, porque na carona, né, Lucas, vem outros aumentos também, afinal de contas, o transporte, né, o que move a nossa economia é o transporte, aumentando o custo, o reflexo a gente sabe qual que é. Quem trabalha com caminhão, por exemplo, vai ter muita dificuldade de repassar esse preço ao consumidor, muita gente vai abraçar o prejuízo. André, mas para entender toda essa cadeia, a gente conversou também com a Sulpetro, com o presidente da Sulpetro, que nos explica qual lado da posição desse sindicato.
A gente vê como extremamente importante que o ICMS esteja um valor fixo lá na refinaria. Seria extremamente importante para o mercado para termos essa previsibilidade, né? Porque isso aí traria uma tranquilidade ao mercado. Só que o governo federal não pode fazer essa interferência direta, ele precisa desse consenso dos estados, e cada estado tem uma realidade. Então, os estados hoje dependem desse faturamento dos combustíveis, os municípios também se beneficiam e dependem disso. André, fala aqui. O que eu queria comentar é o seguinte, que eu saí ontem daqui da TV, consegui abastecer a R$ 4,96, sem aumento. Mas é interessante que R$ 4,96 é mais caro do que já está em Canoas com o aumento. Então, por isso, vale sempre essa pesquisa. Ali no início, o eixo da BR-116, quando eu trabalhava em Canoas, sempre abastecia por lá, que era mais em conta. Agora, tá bem difícil, porque lá em Jaguarão, por exemplo, na minha terra, no Carnaval, eu vi gasolina sendo vendida a R$ 6,15. Agora vai para quanto? R$ 6,80? Chutando, lá né? na fronteira tá quanto, hein? Lá, Jaguarão, Bagé, daqui a pouco o Lucas vai falar de Bagé, porque esse Bagé, aliás, numa pesquisa feita entre as cidades brasileiras, Bagé é em primeira, a gasolina mais cara. Eu só imagino quanto que tá agora, mas daqui a pouco o Lucas vai falar. Diga, Gui. Eu ainda tô aguardando aqui as informações das minhas fontes lá, né? Pai, mãe, filha, irmã, me dizerem... Filha? Filha não, desculpa. Pai, mãe, irmã, filha não. Filho, só o meu labrador. Tu falha aí, E me dizerem quanto que tá o preço do litro da gasolina lá, que eles ainda não me disseram. Mas eu acho que eles se assustaram e não quiseram me dizer. André, mas tem uma manifestação também do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Porque ele tomou, então, a iniciativa de zerar por 2 meses o imposto federal sobre o diesel. E o presidente do Sulpetro até me comentou agora pela manhã de que ele espera que isso de fato chegue na bomba, né? Porque senão não vale a pena, né? Não adianta nada se zerar esse imposto e isso não chegar de fato para o consumidor. E há também a questão da unificação do preço do ICMS, mas isso já é uma outra questão que envolve os governadores. Vamos ouvir o que disse o presidente. A partir de 1º de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por 2 meses. Sabe, Tarcísio? Então, por 2 meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por 2 meses? Que nesses 2 meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer. Tá aí algumas indicações que a gente percebe. E também com isso, esses 2 meses aí que vai dar uma folga para se rever, né, esses valores, é importante também porque com isso nós vamos conseguir perceber aonde o que está pesando em quê? Qual é o imposto que está pesando mais, né, Guilherme? Tem uma explicação, André. Tem uma explicação de agora da manhã, que nos foi passada pelo presidente do Sulpetro, é que nesse momento não é o preço do barril do petróleo que está caro, ele está em cerca de 60, 70 dólares o preço do barril do petróleo. O problema é que combinado com isso está a cotação do dólar. E aí é esse o fator que principalmente está nos prejudicando, porque a gente está com uma economia fragilizada e a cotação do dólar que está elevada em mais de R$5 é que está impactando nesses reajustes. E a Petrobras, que tem que ter a paridade do preço, né, com o resto das operadoras do mundo, acaba aumentando e elevando o preço. Mas nesse momento a explicação para esses sucessivos reajustes é o fato de que o dólar está mais alto do que o real, bem mais alto do que quando nós tivemos, por exemplo, uma cotação de 80 dólares o barril, mas o dólar na época era R$4 e poucos. Aí se junta a isso os impostos estaduais, que aí o governo não tem, né, ingerência, e é por essa razão também que, tirando o imposto, a taxação do preço do diesel, a gente vai conseguir perceber o quanto que pesa o imposto dos estados. A gente vai para Santa Catarina, já vê uma diferença bastante grande. Então também tem como objetivo essa observação, porque o que sugeriu semana passada o presidente Bolsonaro? Essa unificação de imposto sobre o combustível, porque na verdade cada estado, né, tem ali o seu percentual. Aqui no Rio Grande do Sul é 30%. 30% é a incidência do imposto sobre a gasolina. Então vejam só. E a partir desta unificação aí vai ter estado que vai perder. E tem aí, o preço de pauta ainda.
E aí, exatamente, que é o preço de pauta. Explica pra gente o que é o preço de pauta, O preço de Guilherme. pauta é o seguinte, André. De semana em semana, aqui o Governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, ele faz um levantamento e avalia qual é o preço médio que a gasolina está sendo vendida. E aí, em cima disso, passa a cobrar o ICMS. Então, por exemplo, se a gasolina está sendo vendida a R$ 4,99, essa é a média e é em cima disso que se calcula os 30%. Só que se a gasolina vai ser vendida, por exemplo, a R$ 5,30 a partir da semana que vem, o imposto, esses 30% vão incidir sobre R$ 5,30. Então, é o imposto sobre o imposto que está aumentando e que vai culminar num reajuste maior ainda, de mais centavos ainda no valor final do litro. Aqui no Rio Grande do Sul, se estabelece que o valor da gasolina é X, né? Faz uma média, que é um valor geralmente maior do que é o valor comercializado, que é o chamado valor de pauta, em cima disso que cobra o ICMS. Bom, vamos aguardar o reflexo disso, porque os caminhoneiros também estão pressionando por causa do preço alto e agora do diesel, e agora com esses 2 meses aí podemos ter uma folga e repensar, quem sabe, uma maneira de ter, pelo menos no diesel, um valor mais acessível. Agora, a gasolina, meu amigo, nós estamos sentindo de fato o preço, né, ali nas bombas. Muita gente reclamando que o aumento é a partir de hoje, mas ontem já estava subindo em alguns postos de gasolina. E daqui a pouco o Lucas Abate vai voltar falando do preço em Bagé, que pela pesquisa que foi feita agora recentemente, o preço mais alto do Brasil, né, Lucas? Vou deixar uma pergunta no ar, depois a gente vai falar sobre Bagé, mas vou deixar uma pergunta no ar. Se o valor da gasolina varia conforme o dólar, o barril do petróleo, o que a gente diz do etanol? Essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante nos postos e que, infelizmente, a gente não tem como responder ainda. Repete a pergunta? Qual é a pergunta que o pessoal está fazendo, Lucas? Se a gasolina varia conforme o preço do dólar e o valor do barril de petróleo, por que o etanol, que é produzido aqui no Brasil, uma produção nacional, sobe junto com a gasolina? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. E, André, eu não tenho condições de responder agora. E o GNV também descobre, porque parece que o GNV também ia subir de preço, né? E o GNV vem lá da Bolívia, também tenta descobrir isso pra gente, mas daqui a pouco o Lucas Abate volta para falar mais sobre o aumento do preço dos combustíveis. 12:17 agora. Temos um recado para vocês muito importante dos nossos amigos e parceiros da Solução Financeira. Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983247663. Ou, se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, gente. Presta atenção nessa. Qual é a nova? A nova dos criminosos. Sabe o que eles estão roubando? Vou dar uma chance. Vou dar uma chance para vocês. Ô, Guilherme, pode uma coisa dessas, Guilherme? Pois é, André. Eu achava que se roubava ouro, prata, bronze. Agora ferro, aí é um pouco demais, né? Eles estão roubando tampa de esgoto de ferro. Oi? André. Oi? Tampa de bueiro, tampa de... Olha ali, olha de onde ali. vai aquelas coisas feias, sabe? É triste. o de esgoto. Mas que barbaridade. Era só o que realmente faltava. Olha ali, ó. Olha ali a imagem do flagrante. O vão de doido, porque é pesado nessas tampas aí, é um peso que eu vou te dizer uma coisa. E é ferro, não é nem cobre, né? É ferro. Gente, a que ponto que chega? A que ponto que chega
né? E ele tem mais, será que tem mais coisa ali dentro? Pois é, André, na Pampa ali a gente vê que ele tem mais coisa, mas parece ser uma tela, alguma outra coisa, não dá pra gente dizer se realmente são objetos furtados, assim. Mas o que aconteceu nesse local aí? Essa câmera, ela flagrou o momento, então, em que os dois cidadãos, eles estão na rua Mário de Deus, na Vila Aparecida, lá em Alvorada. A gente percebe também que tem uma criança dentro da caminhonete. Um deles sai do carona, vai até a tampa. O outro sai do motorista, se espreguiça, toma um ar, assim, sabe? Toma um fôlego, até porque ele precisa, né? E aí... Até porque é pesado, né? Olha ali, pesado. Ó. Ele e sai... Aí parte para pegar Ele sai do carro ali, ó. Agora tá botando atrás. Tem uns objetos ali que realmente, olha, não dá para entender o que é. É de obra, parece um daqueles rolos, né? Aqueles rolos de cerca. Parece que sim. Chega o carrinho, a Pampa, como já disse e adiantou o nosso colega Guilherme Roquete, que conhece muito bem carros. Aí agora ele sai do carro aqui, o rapaz, aí é preguiça, vamos fazer mais uma porcinha. Isso, olha aí, E vamos lá, então. Eu sei que o preço do quilo, até porque esses tempos eu queria um objeto de ferro, assim, até parecia uma tampa, mas eu não fui pegar uma tampa, eu fui, não fui na rua, eu fui num ferro velho. Sim. É R$6 o quilo, uma média. Então não sei se eles devem vender, né? Devem vender para ferro velho, mas aí a pergunta que eu te faço, Guilherme, quem é que vai comprar, hein? Quem é que vai comprar uma tampa de bueiro e não vai ver que é uma tampa de bueiro? Pois é, né, André? Exatamente, né? Todo mundo claro, né? Isso vai ser derretido? O que vai ser feito? Né? Pode ser derretido, isso pode virar outros materiais, mas essencialmente elas são revendidas. A delegacia da Polícia Civil lá de Alvorada diz que não tem nenhum registro por enquanto de tampas sendo furtadas. Mas se por acaso houver o flagrante, o cara que recebeu e que está com essa tampa com certeza vai ser enquadrado por receptação. Atenção! Atenção, 12:21 para quem está chegando agora com a gente. Estamos mostrando aí o roubo, furto de tampa de bueiro. Aconteceu aonde? Fala pra gente, Guilherme. Lá em Alvorada, André, no bairro Vila Aparecida. E é um risco para os moradores, porque essa tampa vai ficar aberta. Só não é um risco ali para o motorista da Pampa, porque ele é maiorzinho, né? Não vai passar. Mas para os outros moradores, com certeza é um risco. As pessoas podem cair no buraco. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. E é um local onde já tem dificuldade a rua. Isso 11h20 da manhã. Ontem, às 11h20, né? Tem que se preparando para entrar no ar aqui, o pessoal roubando tampa de bueiro. A rua já é um problema pelo que a gente vê aí. Não é uma rua que não tem nem paralelepípedo. Ainda por cima mais essa, onde tem criança brincando a todo momento. Criança brincando, senhoras andando, gente com um carrinho de criança passando, mesmo carro, moto. Tu imagina roubar. Será que ele já rouba de dia para dar tempo de dar um jeitinho? Porque se rouba de noite, pode alguém cair e morrer. Isso é um crime, não só um patrimônio público, isto é roubar o patrimônio. É um roubo do patrimônio, uma placa dessas aí, uma tampa de ferro, isso faz parte, né, do erário. Então já é o primeiro crime, que seria peculato. Um segundo crime, um crime contra as pessoas, né? Assumindo, Guilherme, o risco de alguém morrer. Com certeza. André, a Corsã lá de Alvorada disse que esses furtos têm sido frequentes lá e eles têm que ficarem repondo essas tampas. Só que a principal hipótese é o que a gente estava falando, né? De que essas tampas elas são depois revendidas aí a cerca de R$6 o quilo. Já, né, há uma outra... Tem outras tampas de concreto. Essas não têm, não são alvo dos bandidos, essas tampas de concreto. Mas as de ferro, sim, justamente pela possibilidade, né, de que elas sejam revendidas depois. Agora, a cara de pau é tremenda, gente. É tremenda, né? Muito bem. Tá aí, feito o registro aí, o flagrante do roubo de tampa de bueiro, no caso ali o bueiro, fiação da Corsã, absurdo total. Aconteceu ontem de manhã em Alvorada, na região metropolitana. 12:23, agora a gente vai falar de esporte. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, é dia das dicas da Zezé. Sabia que a Biscoito Zezé, além de toda a variedade, mais de 50 variedades de doces e salgados, tem uma linha de macarrão? São 8 variedades de macarrão, como esse, o parafuso. Como hoje é sexta-feira, final de semana chegando, o pessoal gosta de ser prático. Que tal a gente fazer uma receita bem simples com o macarrão parafuso? Para você que está aí na praia, por exemplo, a receita é simples. Cozinhar um pacote do macarrão parafuso,
coloca atum ou mesmo sardinha, como queiram, e faz aquela maionese caseira que você já sabe, está acostumado, ou mesmo a industrializada. Você que escolhe. E agora a gente vai juntar esses três para mostrar o sabor, para mostrar a belezura que vai ficar. Bom, sobre a massa então coloca o atum. Vai misturando a massa e o atum. E agora a maionese caseira. Eu gosto de colocar tempero verde para ela ficar mais saborosa. Tem gente que prefere colocar alho, cebola, como queira. Ou mesmo comprar, né, as que tem prontas. O importante é o macarrão parafuso da Zezé. Olha como tá ficando bonito. Vai misturando, aí coloca no gelo, deixa bem geladinha, pode servir como antes do almoço, antes das refeições. Ou mesmo pode fazer uma maionese para acompanhar o churrasco sem o atum, né? A salada de maionese ao invés da batata, usando o macarrão parafuso da Zezé. Aí mistura, olha que delícia que tá ficando essa nossa salada de maionese, usando a base, o macarrão parafuso da Zezé, tem o argola também, usando uma maionese caseira, e aqui um toque que eu coloquei foi um atum. Tá na hora de servir? Vamos preparar os pratos. Então, olha só, pode colocar num prato. O aroma. E aí você pode fazer, sabe o quê? Olha que bonito vai ficar. Vou colocar os biscoitos Luna, os biscoitos salgados Luna, também da Zezé, ó, para enfeitar, para preparar o prato aqui, ó. Aqui, ó, olha só. Viu que bonito ficou? E também pode fazer, sabe como? Pega um copo de vidro, principalmente para o aperitivo, né? Antes das refeições, você coloca nesse copo, ó, para servir também, fica muito bonito. Viu só como é fácil? Usando macarrão parafuso Zezé, misturando com uma maionese caseira, e aí você coloca, pode colocar ou não um atum, né? Ou mesmo uma sardinha, ou fazer preparar um outro tipo de peixe para quem está na praia, mistura tudo e fica essa delícia aqui. Muito fácil de fazer, muito prático para esse verão. Biscoito e macarrão Zezé, carinho que vem de família. Contigo. Tava muito bom. Ainda está. Com maldade para quem não almoçou. Segue contigo então. Vamos lá então. Boa tarde para você, André. Boa tarde para todo mundo. Domingo de decisão vai ter Flamengo contra Internacional. É um churrasquinho, quem sabe, André? Um churrasquinho com sotaque carioca. Churrasco. Um churrasco para domingo, Internacional e Flamengo. E a curiosidade, você sabia quem é o técnico do Flamengo, né, André? Rogério Ceni. Sim. Mas sabia que na infância ele era colorado? É, sim. Exato. Quem conta essa história melhor para nós é Jeremias Werneck. Antes de todo o jogo do Inter contra, é assim. A pergunta já tem resposta, coisa de pai para filho. Se você não sabe a história entre Rogério Ceni e o Colorado, não sou eu que vou contar. Fala aí, seu Eurides. E a última foi na semifinal contra o Palmeiras. Na semifinal, eu fui com toda a família e o Rogério tinha 6 para 7 anos, também foi junto. Além de pai do Rogério Ceni, ele é colorado fanático, daqueles de colocar a família toda no carro e rodar de Pato Branco, no Paraná, até Porto Alegre, para assistir um jogo, um mísero joguinho, quer dizer, um jogão, naquele Brasileiro de 1979. A gente foi assistir o jogo do Palmeiras, que a gente imaginava ser o jogo mais difícil do que a final contra o Vasco da Gama. A herança da maioria dos pais que gostam de futebol não foi adiante na relação entre o seu Eurides e o Rogério. É que no final dos anos 80, o caçula entrou na base do São Paulo e de lá se tornou profissional, titular, multicampeão. Só não ganhou título contra o time do pai. Em 2006, Rogério Ceni era o cara, ou melhor, as mãos do São Paulo. E com elas, o São Paulo era campeão do mundo. Na final da Libertadores, deu colorado.
um erro do goleiro. Independente do resultado que deu, a gente sabe que o jogador não é um robô, ele é um ser humano. E as falhas acontecem com todos eles, né? A gente lamenta, mas o futebol é assim mesmo. Futebol é cheio de altos e baixos, né? Como jogador, Ceni tem mais vitórias que derrotas diante do Inter. Mas em decisões, o Colorado leva melhor. E domingo, no Maracanã, Flamengo e Inter jogam uma legítima final no Brasileirão. E o telefone do seu Eurides... Tem colorados que me ligam, tem que torcer pro Inter, porque o Inter faz tempo que não é campeão, o Flamengo já foi campeão. Digo, o Flamengo foi campeão, mas o Rogério não foi campeão. Na casa do Ceni, no domingo, vai ser de pai para filho. Aliás, de filho para pai. 1-0 pro Flamengo. O Flamengo é mais doído. Se fosse o Grêmio, eu dizia que ia dar uns 3-0. Mas a torcida do Inter também espera um presente. De Colorado para Colorado. Que história legal o Jeremias Werneck nos contou, né? O seu Eurides, o pai do Rogério Ceni. Falando em Jeremias, ele tá na praia, tá numa vida boa, tá lá no litoral norte, em Capão da Canoa. E é para lá que a gente vai, pro litoral norte, Jeremias Werneck. Olá! E aí, Schenck, boa tarde para ti, para todo mundo que está com a gente. Estamos aqui no estúdio Mais Verão do SBT. Vocês podem ver que o dia tá lindo, o dia tá especial, deu praia, o céu tá iluminado, tá demais aqui o dia, tá? Tem um calorzinho, mas tem um ventinho, tá muito agradável. E certamente, olha, eu vou te dizer uma coisa, Schenck. Eu vi muitos colorados passando com camisa do Inter, porque os colorados todos eles estão nervosos, eles estão ansiosos. E aqui no estúdio a gente tem um para representar toda essa ansiedade, essa expectativa para esse Flamengo e Inter domingo no Maracanã, que decide tudo. Decide o Campeonato Brasileiro, né, Schenck? Eu vou chamar para cá, vem o Matheus Lobo. Ô Schenck, você sabe que na pandemia, essas coisas, até tem redes sociais, né? E o Matheus, esse menino aqui, ele tem 100 mil seguidores. Como é que é o nome da rede social onde tem 100 mil seguidores, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. O nome da rede social é TikTok. Tá, então assim, ó, pra quem tá em casa, o que se faz no TikTok? É videozinho curto? Como é que é? O TikTok, tu pode fazer vídeo de 15 segundos a 1 minuto e eu faço vídeo sobre futebol, tema de futebol e principalmente sobre o Inter. Principalmente sobre o Inter. Alguém tinha dúvida disso, né? É só olhar pra máscara dele, é só olhar pra camisa dele, que ele tá entregando que ele é viciado no Inter. Muito ansioso pra domingo? Pô, eu tô indo dormir todo dia às 5 da manhã e acordando 1 da tarde pra ver se passa rápido, porque tá 72 horas o dia. Porque de tão demorado que tá passando e de ansioso também. Ele vai dormir às 5 da manhã, gente. É possível isso, tá? E assim, dormindo às 5 da manhã, esse é o horário que eu acordo, Jeremias. O que tu espera? Ó, o Matheus tá dizendo que é o horário que ele acorda. Tá? Também não vamos mentir, né, Matheus? E aí? Vai ser um jogo pegado, né? Vai ser um jogo que os dois times vão vir pra cima pra ganhar. O Inter principalmente por causa do título. Então acho que o cenário ideal é a vitória do Inter e erguendo a taça do Brasileirão. O que importa é vencer, Matheus. Exatamente. E para vencer, Jeremias, o Internacional está escalado. A gente escalou o Internacional. A gente pode até botar na tela enquanto a gente comenta. Zé Gabriel é o zagueiro que vai jogar no lugar do Cuesta. Dá para confiar, Jeremias? Bom, a escalação ela tá sendo desenhada com o Rodinei, vai jogar, paga 1 milhão e vai jogar. Se o Schenck precisar, ele entra nessa rachadinha aí. E na zaga vai jogar o Zé Gabriel. Dá pra confiar no Zé Gabriel? Na minha opinião, não. Eu iria com o Pedro Henrique. O cara quer fazer diferente. Não à toa o cara tem 100 mil seguidores, né? Ele faz diferente. Mas o Pedro Henrique também é arriscado, né, Schenck? É arriscado. Eu sinceramente, eu escalaria o Pedro Henrique, que é zagueiro, é cara da posição. Mas foi me falado aqui, Jeremias, que tem até uma dancinha que vocês estão ensaiando. Que papo é esse, tia? Que dancinha? Não tem essa de ensaiar. A dancinha quem vai fazer é o Matheus. Mas você vai fazer comigo. Não, tá. Vamos fazer o seguinte. Dança, quem sabe eu me contagio com a tua malemolência. Como é que é a dancinha? A música do Gil, isso? É. Larga ali. Ó, agora a malemolência de Matheus Lobo, o fenômeno do TikTok colorado. Olha aí. É assim, ó. Vai aqui, tá. Daí vai pro lado. Daí faz assim. Tem tutorial até. Daí faz assim. Já tá tocando a música, vai. Ah, tá, então tá. Olha aí, ó. Vai embalar a torcida do Inter, ó.
Você que é colorado, tá em casa? Preste bem atenção. Preste bem atenção nesses placares. Continua, Matheus. Tá com vergonha, Matheus? Vai, Matheus. Vai, Matheus. Continua aí, ó. Internacional depende dessa dancinha pra ser campeão brasileiro. Aí, ó. Ó, essa dança aqui no estúdio Mais Verão do SBT com patrocínio de um Boticário, apoio da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa e Corsan, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, Matheus Schenck. Valeu, Jeremias. Eu quase perguntei pro Jeremias, será que ele tá de bermuda? Eu sempre fico com essa dúvida. Será que o pessoal na praia apresenta de bermuda o jornal? Vamos pedir música então? Jeremias, toca a música pra nós aí. O que o pessoal tem pra nos mostrar? Eu vou fazer o seguinte, o Rodrigo vai dar um passinho pra trás, tu vai ver meu figurino inteiro e a gente vai ficar com o som da Violet, que daqui a pouco a gente vai falar com ela, mas claro que sexta-feira no Estúdio Mais Verão do SBT tem que ter bermuda e tem que ter música. Curte aí. I was so high I could not recognize the fire burning in her eyes. Kiss that control my mind. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my heart. E a gente sai agora de Capão da Canoa com essa música bacana. A gente vai para o Rio de Janeiro, a terra maravilhosa. Terra maravilhosa. Falhou até minha voz, gente. Calma aí. Vamos lá. Fernanda Maia, nossa colega do Rio de Janeiro, vai falar de Flamengo. Mengão. Como é que vem o Mengão para essa partida? Tem desfalque de última hora, Fernanda. Boa tarde. Que delícia, Matheus, falar com vocês. Um beijão em todos aí. Vocês falaram que tem churrasco aqui, eu gostei, porque a gente... Vocês sabem de uma coisa, que aqui o churrasco nosso tem uma macarronese, que pode usar esse parafuso da Zezé, o macarrão, faz uma macarronese gostosa, e o churrasco vai pintar aqui na casa dos rubro-negros no domingo. Mais uma decisão no Maracanã, depois de tantos anos de pontos corridos, a gente vê um encontro tão pertinho do fim do campeonato e tão decisivo. O Flamengo realmente tem uma baixa inesperada, que é o Ilharão. Ontem à tarde, ele deu entrada no hospital aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com uma fratura no dedão do pé. A princípio foi um acidente doméstico. Ele estava tomando banho em casa, caiu, bateu numa superfície dura e fraturou a falange distal, a famosa pontinha do dedo, Matheus. Só que agora, de manhã, o Flamengo emitiu uma nota dizendo que, na verdade, não foi um acidente doméstico. Foi ele tomando banho lá no Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele se machucou depois do treino, não foi assim, treinando ou jogando e etc. Foi uma coisa atípica e, assim, uma falta de sorte pro Flamengo, que tem o Ilharão, um jogador muito importante. Fernanda, me veio à mente aqui, será que não é um miguezinho para tentar surpreender? Uma coisa assim? Não deve ser. Não deve ser, porque a chance é remota dele participar dessa partida. Ou seja, eu acho difícil que seja um miguezinho. E sabe que os rubro-negros, que são muito otimistas, já começaram a relembrar 2009, quando o Adriano Imperador, na mesma rodada, e brigava também o título com o Internacional, lembram? Ele pisou numa lâmpada e ficou fora de um jogo importante e só jogou a última partida do campeonato. Então o rubro-negro gosta sempre de pensar no positivo. Eles já estão lembrando de 2009. Legal. Fernanda, para a gente encerrar sua participação aqui, já te agradecendo, seu palpite para esse jogão Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, domingo, 4 da tarde no Maraca. Eu gosto de emoção, eu não sou Flamengo, eu não sou Inter. Então eu quero um empatezinho pra gente levar a decisão para a última rodada. Que tal? Legal. E aí, no lugar do Ilharão, vai ter Gustavo Henrique, provavelmente, viu, Matheus? Valeu, brigadão, Fernanda. Ô, André, ficou interessado na receita? Ô, Fernanda, agora eu fiquei curioso, porque eu gosto de usar o macarrão da Zezé para criar, né, na cozinha. Qual é a tua dica? Como é que é o nome desse prato aí no Rio? Macarronese. Macarronese. No Rio de Janeiro tem, né? Sim. Vocês chamam aí de... Como é o molho à campanha pra vocês? É vinagrete ou é só em São Paulo que é vinagrete? Aí é o quê? Aqui Aí é molho à campanha? Aqui, tem o molho à campanha e o vinagrete, mas no Rio é mais vinagrete, né? Aqui é molho à campanha. Molho à campanha? E o macarronese você vai pegar macarrão da Zezé de parafuso, vai colocar a maionese,
Aí você pode colocar um franguinho desfiado, ou então um blanquezinho, né? Um presuntinho cortadinho. Chega! Você pode colocar milho, ervilha, o que você quiser. Vira uma Obrigado, Fernanda. A gente vai encerrar, senão a gente vai sair daqui para almoço, a gente vai encerrar o jornal antes. Beijo grande, Fernando. Obrigado. Beijo. Boa dica aí, André, todos. só para encerrar rapidinho, rapidinho que o PP está sendo vendido. O Grêmio confirmou ontem a venda do PP, 15 milhões de euros ou 65 milhões de reais para o Grêmio. O tricolor vende o PP para o Porto de Portugal, fica com ele até junho e depois o PP segue sua vida rumo a Portugal, André. Vai para Portugal. Exatamente, com certeza, pois. Pois, vai viver muito bem em Portugal. Até segunda-feira. Até. Nos falamos. Passe bem. Tchau, Matheus Schenck. Grande Matheus Schenck, muito bem. Agora, meio-dia e 39 minutos, 25 graus é a temperatura. Atenção para esta imagem, um crime premeditado. Em Sananduva, a nossa querida Sananduva, na região noroeste do estado. O que é que aconteceu na Sananduva da nossa querida Mônica Rossi, Guilherme Roquete? Passo a passo, André, vamos contar essa história. Primeiro, a nossa informação, a turma da Paula Estivalê aqui, apurou que esse casal ele esteve nesta farmácia horas antes, sondando, olhando como é que estava o local. Depois de estudar todos os produtos que estavam então expostos, eles voltaram e agiram. O perfume roubado ele é o mais caro aí dessa farmácia, custa cerca de R$240. Enquanto o homem distraía a vendedora, a mulher foi lá, tirou o perfume da caixa, colocou dentro do colete que ela estava usando e depois os dois foram embora. A atendente, como eu disse, foi distraída pelo homem que fingiu interesse em outros objetos, em outras mercadorias. Até o momento, esse casal não foi identificado ainda, André. Isso ocorreu na quarta-feira à tarde, lá no centro de Sananduva. Tá aí o registro que aconteceu, mas que coisa incrível. Sananduva, uma região pacata, tranquila. Veja que não é... Será que está entrando na moda essa de casal aplicar golpe por aí, Guilherme? Porque ontem nós mostramos no litoral, né? Lá em Capão, não foi em Capão? Lá em Capão, o casal parecia que estava no aeroporto e tal. O rapaz disfarçando, foi lá, pegou uma malinha que estava em exposição e deu no pé. E aí, repete pra gente o que aconteceu aqui em Sananduva. Primeiro eles foram lá na loja, eles estudaram como é que era a movimentação, se tinha câmera, se não tinha. Depois saíram, retornaram lá para essa farmácia e com toda a expertise, já com o estratagema bolado, né, foram assim, direto o homem foi para a atendente. Distraiu essa atendente, demonstrou interesse em outros produtos e outras coisas que eles tinham ali nas gôndolas. E a mulher se aproveitou disso. Com certeza já sabia qual era o perfume mais caro, qual é o que ela queria. Esse que custava R$240 e esse frasco ele tem 50 ml. A gente está vendo aí o perfume. Ela tirou esse perfume de dentro da caixa, colocou dentro do colete assim, ó, né? Escondidinho aqui assim, né? Colocou aqui, ó, dentro assim, ó, no bolso ali e deu no pé. O casal foi embora levando esse frasco. Por enquanto, eles ainda não foram identificados e a polícia aceita denúncias, inclusive se alguém já viu esse casal aí rondando por lá. O telefone 181 lá em Sananduva aceita denúncias. E eu tava olhando ali, não, eu acho que não é um perfume, ele é perfumado, mas ele é um eau de toilette. É uma água de cheiro, né, tem um perfume que ele é mais forte ali, ó. Elisée eau de toilette, que é um bom gosto, né? Como é que é, André? Como é que fala? Água de banheiro, chama-se, né, em francês, eau de toilette. Fino isso, na minha casa é desodorante mesmo. Je ne parle pas français. Não. Je ne parle pas. Espanhol, tan solo. Francês não, chamo água. Pois é, mas agora, eles daqui uns dias, quem sabe, vão estar eau de toilette perfumado em la cadeia. Vão tá se perfumando para os outros colegas de cela, né? Que história é essa? Eles foram fazer, então, o planejamento para ver se tinha câmera. Né? Um baita de um planejamento. Não, é um baita planejamento, porque a câmera gravou igual, né? Os primeiros dois andaram por lá. Agora, depois, né, saíram, andaram, olharam, né, viram como é que estava a situação. Largaram as coisas. Aí ele vai lá para trás ali e começa a distrair a atendente. E a moça, pega na mão grande ali o perfuminho, ó. Tá? De primeira, hein? De primeira. Ela já sabe, ela já viu qual era o que custava mais caro. Ela já sabia qual era o eau de... Como é que é, André? Eau de toilette. Eau de toilette. Mas que fino, isso eu não consigo falar essas palavras assim. Uma coisa assim. Ela vai com a mão grande, pega
o frasco, tira da caixa e coloca dentro depois do casaco. Peraí, mas só um pouquinho. Tu que mora ali em Jaguarão, que tem todo aqueles shoppings em Rio Branco, tu não sabe do Eau de Toilette. Não sei. Poxa, não sei falar assim. Ei, mas olha, não tem a imagem daquele de ontem, lá de Capão? Se der, pega aí, vamos mostrar. É um casal também que chega, o casal chega, olha aí, Capão, também de mão dada, né? Hein, Gui? De mão dada, aí beijinho pra cá, beijinho pra lá, parecia que tava no aeroporto. Aí ele vai olhar ali, fica parando, tem um relógio bacana. Ele para ali, não sei se tá usando o Eau de Toilette, mas ele tá ali, tá com o relógio e tal. Aí começa a ver a mala e de repente, pega o telefone. Isso foi lá em Capão, gente. Exatamente. Foi lá em Capão. Pegou o telefone para disfarçar. Aí ele vai se aproximar agora da mala já com uma necessaire. Ele pega a necessaire, a mala e dá-lhe no pé. Isso André, aconteceu em Capão. Esses dois casais aí, eles estão unidos para sempre até que a cadeia os separe, né? Porque daí vai um pro feminino e outro pro masculino, né? Tá ali indo embora com a mala. E agora, mais uma vez, eles chegando, disfarçando, né? E ali levou a mala e uma necessaire embora. Eu fico lembrando desses casos lá dos tempos de 20, 30 anos atrás, quando primeiro era um grupo de mulheres, aí agora as mulheres atuam com os homens ou por vice-versa, que era a banda. Não é a banda, era tinha o das gordas, né? Chamado aqui em Porto Alegre. A gangue das gordas, elas existia e depois foi se multiplicando, foram criando outras e faziam exatamente isso. Iam juntas, oi amiga, tudo bem? Tudo dentro da loja. Olha que lindo isso! E pif, dentro da roupa. Ai, mas olha só aqui, mostrava a prateleira. E agora a gente vê casais atuando dessa maneira. Infelizmente, a gente brinca, debocha, porque é um deboche com a cara da gente, na verdade. Né? A gente faz essa... É porque chega num limite que não tem como a gente ficar quieto, olhar. Não, é um desrespeito total, sabe? Desrespeito com o trabalhador, desrespeito com quem tem ali o comércio. É um desrespeito, André, é um deboche na cara das pessoas. Eu sou filho de comerciante, eu sei o quanto se paga de imposto e o quanto é difícil tu manter uma loja aberta, tá? Eu sei bem isso porque, assim, meu avô tinha loja, passou pro meu pai, enfim, ele tá lá agora, né, atrás no balcão. E fralda, né? Não roubaram fralda, né? Podiam ter, né? É um perfume, então, assim, é pior ainda, né? As pessoas do bem tá atrás do balcão. A pessoa do mal, mais cedo ou mais tarde, vai para trás das grades. Muito bem, agora 12:46. Atenção, traficantes que expulsavam os moradores de dentro de casa, eles estão na mira da polícia. O colega Lucas Abate está em Canoas e vai contar pra gente como que estes criminosos agiam. Criminosos que tiram os donos da casa de dentro para ocupar esses espaços, não é mesmo? Lucas Abate. E as pessoas de bem, André, também são expulsas de casa quando não querem se aliar, quando não querem servir ao tráfico de drogas. E era isso que estava acontecendo em vários bairros de Canoas. Foi esse grupo que foi alvo de operação nesta manhã da delegacia de Canoas. Um grupo que agia em vários bairros, André, ameaçava, extorquia e, inclusive, atacava pessoas que não queriam entregar as casas como ponto para esconder armas ou drogas. Inclusive, tem imagens de uma casa incendiando. Esse caso aconteceu em Canoas, já estava em investigação pela polícia. Esse incêndio foi colocado pelos criminosos, que dispararam contra esse imóvel, queriam tomar o local para servir como um ponto de venda de drogas. Como os donos não aceitaram, eles primeiro dispararam, fizeram tiros contra essa casa e depois, André, com um coquetel de molotov, que é aquela garrafa de vidro com algum combustível dentro, um pano na ponta, coloca o fogo do lado de fora e arremessa para incendiar, um ato incendiário mesmo. Eles usaram esse artefato, um coquetel molotov, para incendiar essa casa. Esse é apenas um dos casos. 35 policiais foram em busca desses criminosos, 2 deles que já estavam com a prisão temporária decretada e um deles foi preso, o outro segue sendo procurado. É um caso, André, ligado ao tráfico de drogas, mas esses bandidos são investigados pelo crime de extorsão, já que ameaçavam as vítimas para deixarem suas próprias casas. Muito bem, 12:48, nós estamos falando sobre um caso que atualiza pra gente, está sendo investigado, a polícia ainda não conseguiu chegar até todos os criminosos, mas imaginem que eles, o crime organizado tirava as pessoas de dentro de casa
Para quê, Lucas Abate? Explica isso para a gente compreender qual era o objetivo dos criminosos, porque geralmente eles invadem uma região, né? O objetivo é de domínio, não é verdade? Para transformar essas casas em pontos de venda de drogas, para esconder armas, para usar como um apoio a esse grupo criminoso. Esses 2 criminosos que foram alvos da operação de hoje estavam atacando, tentando invadir casas em várias regiões, em vários bairros de Canoas. Eles primeiro, André, tentavam usar a casa, continuam morando aí, mas tu vai esconder droga pra gente. Se a pessoa não aceitava, eles faziam uma extorsão, ou seja, cobravam uma espécie de pedágio para deixar as pessoas em paz. Um aluguel. Um valor que ia de R$1.000 a R$10.000. Pague esse valor que a gente te deixa em paz, a gente não tenta mais invadir sua casa. Não aceitou pagar, não aceitou esconder, daí eles partiam de fato para a violência que envolvia disparos e incêndio com uso de coquetel de molotov. Lembrando que há pouco tempo, né, Lucas, a gente acompanhou uma grande operação que foi em Canoas também, não foi? Foram várias operações nesse sentido, André. Uma delas aqui em Canoas, um condomínio que, inclusive, a sogra de um policial foi sequestrada, mantida refém por criminosos que acharam que esse policial poderia ter indicado a invasão de condomínios. Teve uma operação muito grande aqui, teve uma ainda maior em Alvorada, um grande conjunto com 900 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, também que eram invadidas pelos criminosos. E teve também um caso em Viamão. Essa é uma triste realidade que acontece em várias cidades da região metropolitana. Criminosos que usam casas de moradores, pessoas de bem que não tem nada a ver com o tráfico de drogas e que, por causa da violência, por medo, acabam servindo ao tráfico, escondendo armas, escondendo drogas para não sofrer atos de violência. Obrigado, Lucas Abate. Está aí acompanhando mais uma operação da polícia. Agora, 12h51. Hoje chegou a vez de vocês conhecerem a história do Leandro. Conhece o Leandro? Vai conhecer agora. Que de aluno do Senai virou dono de uma empresa de 140 funcionários. Olhem só. Os cursos técnicos do Senai mudam a vida das pessoas, iniciam uma nova fase na carreira delas. É o caso do Leandro. Como é que foi a tua história com o Senai, Leandro? Firmeza, em 2009 eu procurei o curso com o intuito de ingressar no mercado de trabalho na indústria metal mecânica, né? Iniciei o curso, logo no início eu comecei a trabalhar numa multinacional na área da qualidade. Foram quase 2 anos na mesma empresa e durante esse tempo todo o Leandro ficou matutando diante da rotina dele. Foi quando eu tive a ideia de montar uma empresa, né, que é a Exatasul Qualidade Industrial, para prestar serviço com mão de obra especializada em teste, controle, medições, né, tudo que for de qualidade do produto e consultorias também na área da qualidade. De 2013 para cá, o sonho do Leandro ganhou cada vez mais forma. Hoje nós já empregamos mais de 140 colaboradores, né, com clientes no Brasil todo e alguns clientes fora também, como Estados Unidos, Itália, Coreia, China. O aluno que foi para o outro lado do balcão, que virou chefe, continua ligado ao Senai até hoje. Eu tenho contato, uma relação muito boa com eles e uma ajuda deles até hoje, né? Onde eles nos indicam excelentes alunos para trabalhar com nós hoje, né? Nos ajudam a qualificar cada vez mais o nosso quadro. A empresa do Leandro manda os colaboradores aos cursos do Senai regularmente. A ideia é simples, manter todo mundo atualizado e ficar de olho em novos talentos. Até hoje o Senai me acompanha, me ajuda, né, diariamente, inclusive faz 2 semanas a gente esteve visitando os Senais, fomos em 4 escolas, né, falamos com alguns alunos também. A pergunta e a resposta todo mundo já sabe, né? Mas diz aí, Leandro, tem Senai na tua história? Tem muito Senai na minha história. E onde tem Senai, tem histórias de superação, de sucesso, de gente que acredita e faz mais pelo futuro. Se você também quer seguir esse caminho, a hora é agora, viu? É só entrar no site senairs.org.br/curso técnico. Vai lá e tem todos os detalhes e informações de diversos cursos. 12h53, olha só, a partir de amanhã, seus sábados vão ficar recheados de delícias. Vem aí o Bake Off Brasil Celebridades. Confere aí o recado da modelo Renata Kürten, uma das participantes.
Oi galera, sou Renata Kirten, eu tenho um convite super especial para vocês. Eu sei que vocês estão acompanhando toda a programação do SBT e amanhã estreia o Bake Off Celebridades Brasil, aquele reality de confeiteiros mais desejado do Brasil. Então nessa nova temporada são 16 participantes conhecidos pelo público. O jornalista Doni está participando, a apresentadora Maísa, o youtuber Júlio Cocello, entre outros. Eles vão ter que superar limites naquela tenda mais doce do Brasil para surpreender a confeiteira Beca, o padeiro Olivier Anquier, e eu vou falar que eu também sou uma das convidadas para participar dessa disputa. Assim como nas passarelas, no mundo da moda, eu vou entrar com muita força, muita garra para levar esse troféu de melhor celebridade confeiteira do Brasil aqui para nossa região sul do Brasil. Então, eu espero contar com vocês, muita torcida, por favor, não percam, amanhã às 10h30 tem Bake Off Celebridades, aqui no SBT. Fiquei curioso. Gente, vamos até o litoral norte do estado, vamos até Capão. Cadê o meu irmão Jeremias Werdeck? Tudo bom, Jeremias? Como é que tá por aí? Olha só, dicas importantes, viu, sobre o pagamento do IPTU lá no litoral norte, não é verdade, Jeremias? É isso, André. Eu tô aqui aproveitando, tô aqui esperado, aproveitando esse dia maravilhoso aqui em Capão. Rapaz. É, a imagem bonita. Ô, Rodrigo, dá uma mostradinha aqui na beira da praia, ó. Olha aí, André, como o dia tá bonito aqui, tá? Mas vale lembrar, todo mundo tem que se cuidar, tem que usar máscara, manter distanciamento. O momento não pode permitir que a gente relaxe. Mas, André, deixa eu te dizer uma coisa. Diga. A todos que vêm aqui, a todos que têm residência aqui, tem uma notícia muito importante aqui em Capão da Canoa. Um novo prazo para pagamento da parcela única e da primeira parcela do IPTU. E para falar mais sobre isso, está aqui o secretário da Fazenda de Capão da Canoa, o Luciano Flores. Secretário, essa informação é muito importante, né? Porque IPTU é um valor muito importante no orçamento de Capão da Canoa, né? Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todo o Rio Grande do Sul que nos assiste aqui no SBT e trazer essa novidade. Na realidade, nós tínhamos até o 17 de fevereiro a parcela única e a primeira, e agora nós prorrogamos, considerando a pandemia, considerando a situação econômica que o país vive também. Então a gente chama todos os contribuintes a trazerem esse IPTU para nós. Isso gera toda uma transformação e inovação para a cidade também. Importante, secretário, só a data que era e a data que agora vence. Então, até quando as pessoas podem pagar o IPTU nessa primeira parcela ou parcela única? Isso, até 8 de março agora de 2021. Bota na agenda aí, 8 de março, até 8 de março dá para pagar a primeira parcela e a parcela única. Perfeito. Importante também dizer, Jeremias, que quem recebeu o carnê do IPTU nas suas casas através dos Correios, que pode pagar por ali mesmo. E caso não consiga, pode também acessar o site da Prefeitura, que é a Prefeitura de Capão da Canoa, www.capãodacanoars.gov.br. É uma dica muito importante, hein, secretário? Porque é o seguinte, André, quer pagar o IPTU se mantém em dia, mas não precisa ir na prefeitura, entendeu? Eu já confundi todas as siglas. Não precisa ir na prefeitura, ainda mais nesse tempo de pandemia. Certo. Então, se tem o carnê em casa, paga com o carnê que tem em casa, secretário. Perfeito. Com o seu CPF, é só digitar ali, é muito tranquilo no site, vai na aba IPTU e já vai aparecer ali, detalha as parcelas, se quer em cota única ou se quer parcelar em até 6 vezes. Olha aí, André. É isso aí. Mais barbada do que isso. E as prefeituras, é muito importante isso, facilitar, porque tem muita gente que quer pagar, né? Está disposta, mas é uma enrolação até conseguir acessar e poder liquidar a conta. Então, que bom isso, facilitando aí a vida do contribuinte também, né? Porque pagar não adianta, tem que pagar as contas. Claro. Secretário está aqui, brigadão, secretário vai girar pela cidade, porque a gente está no verão, então, secretário, valeu, secretário, até mais. Ô André, Rodrigo, vem comigo, tá? Porque aqui no Estúdio Mais Verão, a gente vem pra cá sexta-feira, fica nesse cenário maravilhoso, mas tem música também, né? Pra embalar um dia desse tem que ter música. E a Violet tá aqui junto com o Márcio. Violet, deixa eu te perguntar, como é que vocês estão se virando nesse momento de pandemia? Pessoal desse setor artístico-cultural, como é que vocês estão se virando? Como é que tá a agenda de shows? Obrigado por falar com a gente, boa tarde. Obrigada, Jeremias. Boa tarde pessoal do Rio Grande, do Sul. Tá tudo muito complicado, né, como a gente sabe. No primeiro momento foi um período de reflexão, bem dizer, né, porque o setor artístico ficou praticamente congelado, 100%, né.
Mas agora, aos poucos, a gente está retomando, né? E sempre procurando se adaptar para poder continuar levando alegria para o pessoal, mas sem, né, oferecer risco à saúde de ninguém. Então, a gente teve que fazer adaptações, trazer para os acústicos, mas seguimos aí. Claro, e a Violet está aqui para tocar um acústico para a gente. Então, vou fazer o seguinte, vou pedir para ela e para o Márcio já tocarem uma música aqui acústico para a gente encerrar o nosso jornal, a nossa participação aqui no estúdio, André. Então, manda ver aí, Violet. Muito bem, Estúdio Mais Verão do SBT, lá em Capão da Canoa. Gente, agora a gente vai subir a serra. Vamos fazer um convite para vocês para subir a serra. Vamos conversar com o Guilherme Fadanelli, porque a gente encerra essa semana com uma história emocionante de superação. Depois de 48 dias internado com Covid-19, um pai lá de Caxias, ele pôde pegar o filho no colo pela primeira vez. O Guilherme Fadanelli conversou com este herói e vai nos trazer detalhes deste encontro, desta história, não é mesmo, Fadanelli? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Que história, viu? Tudo começou na véspera do Natal, quando um casal aqui de Caxias descobriu que estava infectado pelo novo coronavírus. Até aí seria mais um caso como tantos outros que a gente vem mostrando. Mas o que torna essa história diferente é que a esposa estava na reta final de gravidez e teve que antecipar o parto, porque a Covid tinha reduzido o líquido amniótico. 2 dias depois, nascia o João Guilherme. Mas o parto foi bem diferente do que a Ana Karen imaginou para o primeiro filho do casal. Foi numa sala diferente, onde eu não pude pegar ele no momento que ele nasceu. Só depois, o primeiro contato foi quando ele precisou mamar e tinha um monte de protocolo que eu teria que seguir. Só que ele pegou uma bactéria justamente por causa dessa perda de líquido. De noite, o João foi pra UTI. Como eu era positiva, não podia visitar, igual as outras mães. E eles me deram alta e eu vim pra casa. E eu fiquei até quarta-feira sem ver ele, só via por vídeo. A médica me ligava e mandava o boletim, porque eu não poderia visitar. Quem diria, né, André, que um vírus ia mudar até esse momento mágico para uma família, né? A gente fica pensando e fica vendo, até eu chamo o outro Guilherme, nosso colega Guilherme Roquette, e a gente fica olhando essa história, né, acompanhando esse momento que é tão importante para as pessoas. Por outro lado, é a hora, né, Guilherme Fadanelli, Guilherme Roquette, da gente olhar para quem está em casa e pedir assim do fundo do coração que tenha cuidado. E quando a gente fala ter cuidado, parece que a gente está chovendo no molhado, né? Mas é nosso papel chover no molhado quantas vezes preciso for. A gente está com um vírus mutando, ficando mais grave, né? Eu não estou querendo aqui fazer, né, assustar as pessoas, não é isso. Mas a gente precisa enfrentar e enfrentar com responsabilidade, né? A gente precisa sim se cuidar, a gente precisa não aglomerar,
A gente precisa do distanciamento, a gente precisa sim usar a máscara com o cuidado, higienizando as mãos, né? Pegando aí a máscara com todo o cuidado e fazendo uso dela, porque a gente tem que cuidar do outro, né? Então é isso que a gente pede. A gente está chegando na sexta-feira, encerrando o SBT Rio Grande, acompanhando essas imagens aqui de superação. Mas, gente, nós estamos com o maior número de pessoas internadas, são 1.000 pessoas em UTI, muitos jovens. Lembram que eu conversei com o prefeito de Chapecó, pois ele falou que uma criança estava com o coronavírus, essa criança de 1 mês morreu em Chapecó. Então, por favor, gente, a gente precisa se cuidar e a hora ela é agora. E é a responsabilidade coletiva, é todos nós nesse momento, né, Fadanelli, Guilherme Roquette, a gente pede muito para que as pessoas, né, se cuidem, porque olha só essa história de vida, né? E o pai não vai falar, a gente quer ouvir o pai. Quero saber o pai. O que disse o pai, hein, Fadanelli? Pois é, André, sabe aquela velha história que quando surge um problema, sempre vem outro atrás? Isso aconteceu também com esse casal aqui de Caxias, viu? No mesmo dia do nascimento do João Guilherme, o Cassiano, que é o pai, ele foi entubado e levado para a UTI. Momentos antes, ele só tinha conseguido ver o filho por uma porta de vidro. Aí foram 18 dias na UTI até ele acordar e mais 30 em que ele ficou isolado, André, no hospital para se recuperar da infecção de uma bactéria. E aí, haja controle para segurar a ansiedade, para pegar o filho no colo, né? Vamos ouvir o Cassiano. Foram vários dias longe da minha família, então, assim, depois que eu cheguei em casa, assim, nossa, foi uma sensação indescritível, né? Poder pegar o João no colo, poder rever minha família, porque, como eu te falei, o meu estado ele era muito crítico. Só quem vive sabe, né? E leva a sério, realmente. A gente já levava a sério porque a gente acreditava na doença. A gente acreditava no risco que a gente corria. Mas vivendo mesmo, né, na pele, que a gente vê o sofrimento, né? Mas Deus, Ele dá força pra gente. Foi uma segunda chance que eu ganhei mesmo, sabe? Então a gente, tudo o mais simples que seja, assim, a gente dá um valor imenso. É um susto, né, André? Que se transformou em esperança e um futuro cheio de saúde e também de muitas alegrias para essa família, com toda certeza. 2021 vai ser um ano bem especial para eles. E cada vez que eu vejo imagens como essa, o meu reconhecimento, o nosso, né? O nosso reconhecimento aos profissionais de saúde. E aí eu falo de médicos, de enfermeiros, do pessoal de limpeza, de transporte, de todos, fisioterapeutas, enfim, que um ano dessa pandemia estão ali bravamente, diariamente, trabalhando. Mas tem profissionais que estão esgotados, mas estão lá trabalhando. Então, a eles também o nosso reconhecimento. Guilherme Fadanelli, a gente não pode encerrar o SBT Rio Grande de hoje, lembrando que foi teu aniversário poucos dias atrás. Um abraço bem forte para ti também. Receba o nosso carinho, o nosso parabéns, tá certo? Obrigado pela participação direto da região da Serra. A gente vai encerrando por aqui, né? E encerrando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. E não esqueça, sempre, né? Muito cuidado, a máscara. Nós voltamos na segunda-feira. O colega Guilherme Roquette também se cuidando. O Fadanelli está em casa, não está usando máscara, mas esse é o nosso procedimento. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau. 19h20, segunda edição. Tá bom? Falou, povo.